Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver aqui um problema relativamente ao tema da ácido-base, agora já entrando aqui com cálculos. O problema diz-nos o seguinte: qual a constante de acidez, isto é o nosso Ka, do ácido fluorídrico, que é o ácido HF, sabendo que numa solução deste ácido com a concentração de 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 molar, ou seja, mol por decímetro cúbico, e este ácido está 15% ionizado. Bem, eu aqui vou começar por escrever a reação que me dá a ionização deste ácido. Então nós temos o seguinte, temos aqui o ácido fluorídrico, vocês devem saber assim estas fórmulas, pelo menos daqueles assim mais que costumam ser mais utilizados. Temos então aqui o ácido fluorídrico, assim no meio aquoso, mais água, assim no estado líquido. Isto quer dizer 15% ionizado, é um ácido fracote, né? Então vamos ter assim aqui uma reação reversível. E nesta reação este ácido fluorídrico é ionizado, cedendo prótons à água, originando assim o íon hidrónio H3 ou mais, no estado aquoso, mais o íon fluorueto, que é o íon F-, também no estado aquoso. Tudo bem. Depois escrevemos a reação da ionização deste ácido. É melhor sabermos o que é que eles nos pedem. Eles querem a constante de acidez. Esta constante de acidez será exatamente igual ao produto das concentrações dos produtos no equilíbrio, não é? Então terei assim aqui a concentração de H3 ou mais no equilíbrio, vezes a concentração de F- também no equilíbrio. A água, visto ser o solvente, não participa no equilíbrio e então vamos dividir apenas pela concentração de ácido fluorídrico no equilíbrio também. Quer dizer, aqui a constante de acidez vamos calcular segundo esta fórmula. Para terminarmos esta constante de acidez, precisamos das concentrações no equilíbrio. E vamos usar aquela técnica que já usávamos naqueles primeiros problemas sobre equilíbrio. Quer dizer, vou colocar assim aqui início, aqui a quantidade no equilíbrio e depois aqui no meio vou referir exatamente a quantidade que se ioniza, né? A quantidade que se ioniza barra forma. Quer dizer, aqui o ácido vai se ionizar, os produtos vão ser formados. Tudo bem, reparem, dizem-me o seguinte, sabendo que nesta solução deste ácido tem esta concentração, 2,0 vezes 10 levantado a menos 2. Então isto é o que eu tenho, né, do ácido. Antes dele se ionizar, tenho este ácido com esta concentração. 2,0 vezes 10 elevado a menos 2. A água não vai ter qualquer papel aqui, então está fora das minhas contas. Antes da ionização, quer dizer, não tenho íons de hidrónio, nem fluoreto, não tem nada. Agora, para sabermos a quantidade que se ioniza e a quantidade que se forma, é aquelas questões de equilíbrio, né? Temos de ter atenção aos coeficientes estequiométricos. Se aqui é 1, então a quantidade que se ioniza, reparem que eu tenho este ácido, se ele se vai ionizar e vai se transformar, quer dizer, vai ceder prótons à água, quer dizer, se vai se ionizar, vai então perder alguma da concentração inicial, menos 1x, 1 porquê? Coeficiente estequiométrico 1. Este ácido que se vai ionizar é aquilo que vai formar os íons hidrónio, né? E F-, ou seja, se ionizarem 20 moléculas deste ácido, vão-se formar 20 íons hidrónio e 20 íons fluoreto. Se ionizarem 5 moléculas deste ácido, vão-se formar 5 íons hidrónio e 5 íons fluoreto. Porque os coeficientes estequiométricos é de 1 para 1. Então reparem, esta quantidade X que se ioniza vai ser a quantidade X que se vai formar, quer de íons de hidrónio, quer de íons fluoreto. Então isto diz-me que eu assim na fase de equilíbrio, a nível da concentração do íon deste ácido fluorídrico,
No equilíbrio vou ter 2,0 vezes 10 elevado a menos 2, que era o que eu tinha no início, menos a quantidade que foi ionizada. Então tenho 2 vezes 10 elevado a menos 2, menos x. No equilíbrio, relativamente à concentração da H3O+, vou ter x. E à concentração de F-, também vou ter x. Uma vez definidas, feitas estas definições, vamos então preocupar-nos em determinar mesmo as concentrações, porque precisamos dessas concentrações para determinar a constante de acidez. Agora, dizem-me que este ácido está 15% ionizado, peço desculpa. Foi ionizado 15%. Quer dizer, como veem, não é assim, não tem assim grande poder de ionização, né? 15% não é assim uma coisa muito grande. Há também mais baixos, né? Há mais fracos do que este, mas também não é assim, quer dizer, não é assim um ácido forte. Agora, se eu sei que 15% deste ácido foi ionizado, então qual é a quantidade que foi ionizada aqui no meu esquema? É X. Então isto vai-me dizer que X é igual a 15%, vou trabalhar em termos decimais, 0,15, vezes a concentração que eu tenho inicial de ácido. Porque este ácido inicial está a 15% ionizado. Então esta quantidade que foi ionizada é 0,15, transformando a percentagem em parte decimal, vezes a concentração que eu tinha inicial. Ou seja, vezes, vou colocar aqui, né? Vou colocar assim aqui, para que fique tudo indicado, a concentração que eu tinha no meu ácido. Então quer dizer que este meu x há de ser igual a 0,15 vezes 2,0 vezes 10 elevado a menos 2. Quer dizer então que este meu x, fazendo aqui os cálculos, isto dá 0,003 molar. Estamos a falar aqui de concentrações, ok? Molar são moles por litro ou moles por cm cúbico, como vocês quiserem pensar. Então tudo bem, quer dizer, já descobri esta quantidade que foi ionizada, então vou poder definir aqui as concentrações que preciso para o equilíbrio. E então, a nível da concentração de H3O+, no equilíbrio, essa concentração vai ser 0,003 molar. A nível da concentração de íons fluoreto no equilíbrio, será exatamente igual, que é o mesmo X, né? 0,003 molar. A nível da concentração do meu ácido fluorídrico, quer dizer, esta concentração no equilíbrio será exatamente aquela que eu tinha, 2,0 vezes 10 levantado a menos 2, menos o que foi ionizado, né? Menos 0,03. Quer dizer então que esta concentração de ácido fluorídrico será exatamente igual, fazendo aqui os cálculos, estes são fáceis de fazer, porque isto é 0,02, 0,017 molar. Pronto, tem as três concentrações, vamos lá calcular a constante de acidez. A constante de acidez, como eu tinha descrito no início, quer dizer, a constante de acidez será... E depois, acabando isto, tenham lá calma que eu ainda vos vou fazer aqui uma questão sobre o pH, visto que tem aqui a concentração da H3O+, que não estava projetada no exercício, mas que também não questiona aqui, vou-vos depois perguntar qual é o pH da solução, ok? Por isso, acabando isto, não saiam já do vídeo. A constante de acidez é a concentração dos produtos no equilíbrio, então é a concentração da H3O+, já estava definida, ou seja, vamos ter 0,003 vezes a concentração do íon fluoreto também no equilíbrio, que é 0,003, a dividir por 0,017. O que isto me quer dizer que esta constante de acidez para o nosso ácido é exatamente igual, isto é mesmo fazer as contas, isto dá então 5,3 vezes 10 elevado a menos 4 e determinamos então a nossa constante de acidez. Agora, lembrem-se que eu disse para não desligarem já, porque, quer dizer, eu tenho a concentração da H3O+, parem disto, eu tenho a concentração da H3O+, que é exatamente igual a 0,003 molar.
E eu agora, imaginem que eu vos também perguntava, determina o pH da solução. A gente tudo bem, né? A gente sabe que o pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H3 ou mais. Então isto quer-me dizer que este meu pH, aqui não de equivalência, porque eu aqui estava só a apresentar a fórmula, né? Quer dizer que este meu pH vai ser igual a menos o logaritmo da concentração de H3 ou mais, ou seja, de 0,003. E este é um cálculo que vocês vão inserir na vossa calculadora. Vão lá, colocam o menos, escolhem a opção logaritmos e depois introduzem este valor. Fazendo então os cálculos, quer dizer, o valor do pH dá-me exatamente 2,5. Então determinamos o pH da solução, que é igual a 2,5. Quer dizer, coloquei esta questão adicional, não estava no princípio, mas também vamos falar destas coisas, né? Temos a concentração de íons H3 ou mais, podemos logo calcular o pH. Okay. O processo contrário também é possível. Eu também podia colocar na questão, sabemos que o pH é igual a tal. Se eu sei que o pH é igual a tal, eu determino imediatamente a concentração de íons H3 ou mais, né? Porque eu sei que a concentração de íons H3 ou mais é simplesmente igual a 10 elevado a menos o valor do nosso pH. Por isso, se nesses exercícios, quer dizer, o dado pode ser dado de forma diferente. Em vez de me dizerem, está 15% ionizado, podiam-me dizer, o pH da solução é 2,5. E o que o pH da solução ser 2,5, aplicava esta fórmula, sabia a concentração de íons H3 ou mais. Sabendo a concentração de íons H3 ou mais, sabia este valor de X. Percebem? Eles vão poder dar isto de várias formas. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.